eu vou te mostrar as funções orgânicas principais que caem no Enem. E para a gente começar essa aula, a gente não pode se esquecer de falar dos benditos dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são extremamente abundantes na natureza. A gente encontra eles principalmente ali, no petróleo. E sim, o Enem ele gosta bastante de falar de petróleo. Inclusive, nesse momento aí, na grandiosa maioria das vezes que o Enem ele começa a trocar ideia e a falar sobre petróleo, ele vai assimilar isso aqui ao conteúdo de termoquímica. Então, cientista, se você já quer que eu fale, que traga um vídeo aqui para o canal falando sobre termoquímica, já deixa aqui nos comentários, beleza? E por que, professor, que os hidrocarbonetos estão extremamente presentes no petróleo? Porque o petróleo ele nada mais nada menos que uma mistura de hidrocarbonetos. E o que danado são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos, cadeias carbônicas, pode ser pequenas, médias, longas, desde que ela apresente apenas carbono e hidrogênio. Isso é o que configura um hidrocarboneto. Se não aparecer nenhum outro tipo de elemento, somente carbono e hidrogênio, ali eu vou ter um hidrocarboneto. Professor, existe uma outra forma da gente observar e saber que se trata de hidrocarboneto? Sim, você pode ir pela nomenclatura. Todos os hidrocarbonetos, a sua nomenclatura, finaliza com O. Somente a letrinha O. Então eu vou estar trazendo aqui para vocês tudo como é que a gente finaliza com as funções orgânicas. Então, hidrocarboneto O, metano, propano, butano, tudo termina com O, beleza? Outra coisa, dentro dos hidrocarbonetos a gente pode ver os alcanos, alcenos e alcinos. Professor, o que danado é isso? Isso aqui é uma forma mais rápida de você contar os hidrogênios que podem estar presentes. E como é que a gente distribui e a gente entende a diferença entre eles? Pessoal, alcan, se é an, isso quer dizer que só tem ligações o quê? Simples. Alcen, se é C, E, no caso, desculpa, tem pelo menos uma ligação o quê? Dupla. E depois, alcin, nada quer dizer alcin, opa, tem no caso aí, uma ligação tripla. Professor, e o que isso vai mudar? Isso vai mudar na quantidade de hidrogênios presentes naquela molécula. Então, se eu tenho um hidrocarboneto que ele é um alcano, a gente, para poder saber exatamente a quantidade de hidrogênios, eu vou pegar a quantidade de carbonos, vou multiplicar por 2 e vou somar mais 2. Então, quando você faz isso, independente da quantidade de carbonos que você tiver, rapidamente tu consegue saber quantos hidrogênios ele tem. Então, imagina que esse carbono aí tem Então, imagina que essa molécula carbônica tem 4. Então, imagina que essa molécula carbônica apresenta 4 carbonos. 4 carbonos. 2N mais 2. N é o número de carbonos. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Pode fazer aí a conformação que você quiser. Se só tiver ligações simples, 4 carbonos vai ter que ter 10 hidrogênios. Quando a gente vai para o alceno, é um pouquinho diferente. No alceno, que só tem aí uma ligação dupla, como eu falei para você. Olha o que vai aparecer. Você vai ter aí o CN, só que agora apenas H2N. Você vai pegar somente o número de carbonos e vai multiplicar por 2. Tá? Para poder saber aí o número de hidrogênios. Então, se eu tenho 4 carbonos, 4 vezes 2, 8. Se você desenhar a molécula, vai ter apenas uma ligação dupla para poder funcionar, tá? E no alcino não é diferente, só muda um pouquinho a fórmula, que ao invés de ser aí, o CnH2n, você vai ter o CnH2n menos 2. Você multiplica por 2 a quantidade de carbonos, subtrai 2, assim você vai ter exatamente o número de hidrogênios, beleza? Vamos continuar que tem muito mais funções de onde veio essa. Vamos observar aqui mais uma característica específica dessas cadeias carbônicas, que são os compostos aromáticos. E antes de falar sobre eles, olha o que tem aqui um alerta, cuidado. Como assim, professor? Cuidado. Por que eu tenho que ter cuidado com os compostos aromáticos? Porque eles têm característica cancerígena.
Então, cuidado com esses compostos, como por exemplo a naftalina. Naftalina é uma junção de dois desses anéis aromáticos, que é o naftaleno aí. E isso aí vai te causar mal, tá? Outra coisa, tem aquelas telhas de amianto, também um composto aí rico em compostos aromáticos, que também causa câncer, beleza? Mas professor, o que danado são os compostos aromáticos? Te explico agora, isso aqui é super simples. Quando a gente fala dos compostos aromáticos, eu preciso ter aqui uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, compostas por 6 carbonos. Isso aí, tá aqui ó, bonitinho, tá parecendo um hexágono, tá vendo aí ó? Tá parecendo não, na verdade é um hexágono. Então ó, esse hexágono aqui, composto por 6 carbonos, lembrando que cada vértice desse representa um carbono, tá? E esse aqui é o aromático. Agora, qual é a característica específica dele? A característica específica é que ele possui alternância de ligações duplas e simples, ou seja, as famosas ligações conjugadas. Então, cientista, o que isso quer dizer? Você tem um carbono dupla, carbono simples, carbono dupla, carbono simples, carbono dupla, e assim vai. Quando você tem essa conjugação, né, essa ligação conjugada entre os carbonos, cadeia fechada, 6 carbonos, você tem aí composto aromático. Nesse caso aqui, que é o mais comum, né, o mais simples, que é o benzeno. Então o benzeno ele pode ser representado nessas 3 formas que vocês podem ver aqui. Tanto aqui ó, na forma 1, como na forma 2, como na forma 3. Qual que é a diferença, professor? Nenhuma. E por que essa daqui tem esse ciclo aqui, né? Tem uma bola dentro. O que isso representa? Que, galera, dentro de um composto aromático, eu não estou falando do anel aromático do benzeno, quando eu falo dessas ligações duplas conjugadas, ali eu tenho um efeito chamado de efeito de ressonância, no qual esses elétrons não estão paradinhos. Essas ligações duplas, esses elétrons ali, eles vão estar transitando por toda a molécula. Então, ó, observa o 2 e o 3. Se vocês forem ver, eles são exatamente iguais. Porém, você tem aí, ó, ligação que está de um lado, no 2, só que quando você vai para o 3, ela está no outro. Por quê? Porque existe um ciclo aí dentro. Então, uma outra forma de você representar os anéis aromáticos é justamente colocando aí esse círculo aqui no meio, porque esse círculo ele vai mostrar justamente esse efeito de ressonância. Então, cientistas, estamos chegando aqui ao final de mais uma aula falando aqui da série de Química Orgânica para o Enem. Não se esquece de deixar o teu like, já se inscrever aqui no canal e já ativa o sininho para você receber as notificações. Mas fica ligado que na parte 3 eu vou te mostrar agora as funções oxigenadas. Vamos nessa? Te espero no próximo vídeo.